Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha por este canal de evangelização diaconal e para toda a igreja. Hoje celebramos neste 1º de maio de 2020, o dia de todos os trabalhadores do mundo inteiro, mas especialmente para nós, em nossa igreja, o dia de São José, operário, protetor e modelo de todos os trabalhadores do mundo. Vamos ao Evangelho de hoje, que é do capítulo 13 de São Mateus, versículos 54 ao 58. Se você quiser acompanhar pela sua casa também, com sua Bíblia particular, se sinta à vontade, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, neste 1º de maio, um feriado civil, mas que a Igreja também celebra o lado religioso e cristianizou este evento civil, no mundo do trabalho e todos os trabalhadores. A Igreja providencialmente nesta data civil, muitas vezes, nós sabemos no curso da nossa história, marcada por conflitos e revoltas sociais, cristianizou esta festa na presença de mais de 200.000 pessoas na Praça de São Pedro, na qual todos, naquele momento, gritavam alegremente: viva Cristo, trabalhador, vivam os trabalhadores, viva o Papa. O Papa, em 1955, deu aos trabalhadores um protetor. E este protetor, também nós podemos hoje dar este título, também que foi dado nesta época, de protetor e modelo para todos os trabalhadores. Justamente São José, o operário de Nazaré. O Santíssimo São José, protetor da Igreja Universal, assumiu este compromisso de não deixar que nenhum trabalhador de fé, do campo, indústria, autônomo ou não, mulher ou homem, esqueça-se que ao seu lado estão Jesus e Maria. A Igreja, nesta festa do trabalho, da qual foi autorizada pelo Papa Pio XII, deu um lindo parecer sobre todo o esforço humano, que gera, dá à luz e faz crescer obras produzidas pelo homem. Queremos reafirmar em forma solene a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis da equitativa repartição dos direitos e deveres. São José, que na Bíblia todos nós sabemos, é reconhecido como um homem justo. É quem revela com sua vida que o Deus que trabalha sem cessar na santificação de suas obras é o mais desejoso de trabalhos santificados. Seja qual for o vosso trabalho, meu irmão, minha irmã, fazei-o de boa vontade, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a herança como recompensa. O Senhor é Cristo. São José Operário,
rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, que possamos nos unir, especialmente no mundo inteiro, mas especialmente no nosso país, neste dia em que recordamos a intercessão de São José, que foi um homem do trabalho, que sustentou a sua família, e sua família, a Sagrada Família, o Senhor Jesus e Nossa Senhora. Rezar por tantos desempregados no nosso país, milhões e milhões, que ainda não têm um emprego digno, ou muitas vezes têm um emprego, ainda não é reconhecido formalmente com todos os seus direitos, e muitos ainda exercendo algum tipo de emprego, algum trabalho de forma escrava, ou da qual também as situações de trabalho não garantem a saúde para este trabalhador que doa a sua força. Que possam todos no nosso país e em todos os países do mundo contar com a intercessão de São José para que possam encontrar trabalho digno para sustentar a sua família e também, ao mesmo tempo, ter alegria de poder fazer desse trabalho um exemplo de vida cristão para todos que, ao mesmo tempo, trabalham junto conosco, mas ao mesmo tempo, muitas vezes não se crê e acha que apenas o trabalho não edifica, mas é uma questão de se ganhar um baixo salário. Pensemos em todos esses irmãos para sermos exemplos que, mesmo ganhando muito ou pouco, possamos também contar com o exemplo de São José, que trabalhou. As Escrituras não diz que São José, no seu trabalho, que era junto aos pobres, em cidades pobres, em casas de irmãos pobres, era um carpinteiro, como se diz, e habilidoso, Se diz que São José era habilidoso com o que fazia, mas não se diz na Bíblia se ganhava muito ou pouco. Que nós possamos, no dia de hoje, ser agradecidos pelo que o Senhor nos concede e que também peçamos que o Senhor nos conceda força para, ao mesmo tempo, poder, se for da vontade dEle, com o esforço que cada um de nós temos, podermos ter um salário um pouco mais digno, melhor para criarmos os filhos e também, quando o termos, não sejamos motivo de escândalo, mas, como diz São José, era um homem justo, que possamos agradecer a justiça de Deus no nosso emprego, no nosso salário, na força que Ele nos dá para podermos trabalharmos. O Evangelho de hoje também diz aqui, a Igreja como primícias do reino dos céus. Qual é a primícia da Igreja? É que todos atinjam esse reino prometido por Cristo, a vida eterna, o reino dos céus, E coloca o Evangelho de hoje como uma visita a Nazaré. Quando Jesus acabou de contar parábolas, ele parte dali e, dirigindo-se para a sua pátria, Nazaré, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde vêm todas essas coisas? Muito bem, meu irmão, minha irmã. Este evangelho mostra Jesus em Nazaré, onde cresceu, onde foi criado, onde São José trabalhou, E mostra uma coisa muito importante para a sociedade de todos os tempos e ainda mais no nosso dia: a figura da família. Não é ele filho de José e Maria? Não é Jesus este Filho de Deus que tem uma família com seu pai neste mundo e sua mãe neste mundo, para nos lembrar que Deus, em primeiro lugar, habita e sempre habitará no seio de uma família. É aí que recebemos a nossa fé, a nossa educação, que todos nós professamos,
pela catequese do Pai e dos pais e de tantas mães, possamos professar esta fé dos sacramentos, uma vida cristã dentro da Igreja. Que possa então o exemplo de Cristo, que valoriza a família, e as pessoas também ao redor valorizam, né? Mas as pessoas aqui neste momento estão vendo Jesus de uma forma ainda infelizmente errada. Jesus continua fazendo o bem em todos os cantos, mas quando chega em sua cidade, perto dos seus, não é reconhecido. E diz ali, né? Ali ele não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade deles. Que nós não tenhamos essa incredulidade de achar que já conhecemos a Jesus o suficiente para que ele não realize em nós mais nada, nenhum outro milagre. Muito pelo contrário, que nós possamos ter fé para cada vez mais ter gosto de descobrirmos tudo o que ele pode nos oferecer, principalmente os seus ensinamentos. Os milagres, meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos, são consequências, né, do olhar misericordioso de Jesus Cristo para com alguém ou para com o povo. Nós temos visto esta semana que ele saciou a multidão, fez o milagre da multiplicação do pão, se fez ele, o próprio pão descido do céu, o pão vivo. Pois bem, Cristo sabe o momento de fazer o milagre para você e para o povo. Não vamos nós agir com incredulidade, achando que já o conhecemos suficientemente, porque o Senhor sempre nos surpreende, sempre nos surpreende. Neste dia, então, de São José, somos convidados então a ver o seu exemplo como pai, como homem justo, como homem trabalhador, que cuidou do Filho de Deus. Lembrar que nós também somos filhos de Deus. A você que é pai neste dia, a você que é mãe neste dia, né? Lembre-se disso. Se Deus já lhe deu a graça de ter filhos, cuide deles, pois são de Deus, como São José o fez. Que o seu trabalho cada vez mais seja digno, junto à sua esposa, como diz no início, né? São José está ao lado de Maria para interceder como modelo, como exemplo de todos os trabalhadores, pois eles cuidaram e trabalharam muito para a educação do menino Jesus, que se tornou um homem, né? Um homem também que trabalhou. Ele mesmo diz: meu pai trabalha e eu também trabalho, né? O Pai do céu, e Jesus teve o seu Pai também na terra como exemplo, né? Deus sempre trabalhando e nós também, com a graça dele, sempre trabalhando para edificar, construir, melhorar a família e a sociedade. Que possamos contar então com essa intercessão do glorioso São José, trabalhador, patrono da Igreja e também da boa morte de cada um de nós. Amém. Vamos rezar então a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Oremos. Possamos contar, Senhor, nosso Deus, sempre com a intercessão de seu Pai na terra, o glorioso São José,
trabalhador, homem justo, homem do povo, homem que sustenta a sua família com seu trabalho digno, possa neste dia, Senhor, contarmos com a intercessão dele junto a todos os trabalhadores que, principalmente no nosso país e também no mundo inteiro, estão sem o seu emprego, sem a sua dignidade. Tudo isso nós pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça, meu irmão, minha irmã, sobre você, pela intercessão de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, operário, rogai por nós.